Nosso mar é fundo demais e as ondas vêm atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair, ouço uma voz distante a chamar, por sobre o monte, por sobre o mar. Ouço uma voz, me ponho a andar, ela diz: vem, por sobre o monte, por sobre o mar, me salta o chão, me salta o ar, por sobre a dúvida, vem me chamar, tua voz me faz acreditar. E ela me diz: vem, ela me diz: vem, ela me diz: vem. Mas o monte é alto demais, muito além do que eu posso ir. Já me encontrei por aqui, é tão mais fácil desistir. Ouço uma voz bem perto a chamar, assim por falar, vem de dentro de mim. Ouço uma voz, me ponho a andar, e ela diz: vem, por sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar, por sobre a dúvida, vem me chamar. Boa noite, família Cenas New Performance. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você. Depende da hora que você está nos assistindo. E eu tenho certeza que se essa mensagem chegou para você é porque alguém se importa com você, quer o seu melhor, quer o seu bem, quer a sua saúde, quer que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada, que você tenha saúde por completo. Como nós estamos vendo durante essa semana, fizemos a introdução no primeiro dia falando sobre a importância de ter todos os aspectos que compõem o nosso corpo, a parte física, mental e espiritual funcionando em harmonia, em equilíbrio, para que a gente possa de fato ter saúde. A própria Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é simplesmente eu não ter uma doença, não é simplesmente eu não ter uma patologia, uma enfermidade. Doença, saúde quer dizer que de repente eu tenho que estar bem em todos os aspectos, porque se eu não estiver bem no meu relacionamento, se eu não estiver contente com a minha moradia, se eu não estiver insatisfeito com o meu trabalho, se eu estiver insatisfeito com alguma outra coisa, se eu estiver com um sentimento de culpa, um sentimento de angústia, se eu não estiver bem mentalmente, emocionalmente, tudo isso contribui para que eu não tenha saúde. Então, nós falamos no segundo dia da importância de alguns cuidados que a gente tem que ter com a mente, que a nossa mente ela nos engana em média por 4 horas por dia, nós ficamos cegos por 4 horas agindo só no piloto automático. Depois no outro dia a gente falou sobre combustível adulterado, que a gente falou um pouquinho da importância de ter um cuidado, um critério na hora de se alimentar, né? E a gente disse, né, se alimentar de forma para que a gente viva e não viver para se alimentar, que são duas coisas bem diferentes, né? Viver simplesmente para satisfazer os meus desejos ou para dar para o meu corpo aquilo que ele necessita, aquilo que o meu corpo precisa. Isso foi o que a gente falou então no terceiro dia. E aí, no quarto vídeo, nós vamos falar então sobre os cuidados com o corpo.
né? A importância de cuidar do nosso corpo, de cuidar da parte física do nosso corpo. E nós vamos ver que a ideia é que vocês percebam que ao longo desse tempo, né, que a gente está passando junto, vocês percebam que uma coisa está ligada com a outra. A alimentação está ligada, a gente vai aprofundar isso depois. Eu vou encerrar essa semana, mas vou continuar fazendo vídeos para a gente alimentar o canal, continuar fazendo essa corrente do bem. Indica, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Mas nós precisamos mudar a nossa realidade, nós podemos também contribuir para mudar a realidade de outras pessoas. Quantas pessoas, ou até mesmo você, já não sofreu por alguma doença que foi causada por um mau hábito nosso, né? Doenças que poderiam ter sido evitadas se nós cuidássemos melhor do nosso corpo. Assim como a gente cuida bem dos bens materiais, porque a gente tem medo de tomar prejuízo, que a gente também tenha essa consciência de que nós podemos ter prejuízos se a gente não cuidar do corpo que Deus nos deu da forma correta. Né? Então, nós temos que realmente cuidar do nosso corpo para que a gente possa ter saúde. Então, a gente relembrou aqui um pouquinho do que a gente já falou durante essa semana e eu quero então falar com vocês um pouquinho a respeito do corpo humano. O corpo humano, ele tem aí as suas fases de desenvolvimento. Né? Nós começamos como bebê, vamos nos desenvolvendo, vem a infância, a adolescência e tal. E o nosso corpo ele vai mudando ao longo desse tempo. Alguns estudos indicam que o nosso corpo ele está, de fato, pronto e formado por volta dos 25 anos de idade. Então você atinge o ápice ali da sua formação por volta dos 25 anos. E aí, quando chega nos 25 anos, você estabiliza ali. Então seu corpo se mantém ali por um período de tempo ali no ápice. E depois é natural, né, que o nosso corpo comece a declinar. Então a gente, ao longo do tempo, vai ganhando massa muscular, vai ganhando massa óssea, os nossos ossos vão se fortalecendo. A gente, quando nasce, tem mais de 300 ossos, e com o passar do tempo que eles vão se fortalecendo, vão ficando rígidos ali, algumas partes que eram cartilagem vão se tornar osso, enfim, a gente passa a ter 206 ossos. Por exemplo, o crânio nosso, quando a gente nasce, ele tem aqui a moleira, aqui, né, é aberto, né? Nosso crânio ele é dividido em 4 partes, ali, 4 ossos, que depois elas vão colando assim, e a gente tem essa cabeça bonita, igual a minha, assim, olha que cabeça bonita, formato lindo, né? Obrigado. Eu sei que vai chover de elogios aqui nos comentários, e eu já agradeço por eles, tá bom? Então, o nosso corpo ele chega no momento em que ele estabiliza ali e depois a gente vai ladeira abaixo. Então tudo aquilo que a gente ganhou, massa óssea, a massa magra, né, a musculatura, o tônus muscular que foi fortalecido, os nossos órgãos estão completamente desenvolvidos, prontos, enfim. Agora a gente começa a perder. Então a gente começa a perder, passou dos 25, estabilizou por um período e depois a gente começa a perder massa magra. Então a gente vai perdendo a musculatura, vai perdendo também massa óssea, o osso vai ficando mais frágil, né, e isso, com o passar do tempo, vai gerando desgaste. Aí nas articulações, né, a gente corre o risco de ter osteoporose, né, que o osso ele fica poroso e ele se quebra com facilidade. Uma curiosidade aqui, muita gente, e a osteoporose é uma doença silenciosa, muita gente cai, quebra e descobre que está com osteoporose. Ah, eu caí e quebrei o osso. Na verdade, o osso ele quebrou e aí você caiu, tá? Porque é uma doença bem silenciosa, o osso fica frágil, de repente, no movimento que você faz ali, né? Costuma ter uma fratura bem ali no fêmur, né? Onde o osso que liga o fêmur à bacia ali costuma quebrar com facilidade. Então, isso faz com que as pessoas caiam. Aí descobre, né, que está com a doença de osteoporose, porque ela é silenciosa, ela não dá sinais de que você está com osteoporose. Tá? Então uma coisa importante também, principalmente mulheres, por diversos fatores hormonais, remédios que tomam, depois dos 36 anos, tomar cuidado com essa redução brusca de peso, que pode desencadear também uma osteoporose. Tá? Então, quer perder peso depois dos 36 anos, procure um profissional, um nutricionista, um profissional também de educação física para poder te orientar na redução de peso, para que seja de forma correta, saudável, que não traga outros prejuízos ao seu corpo. Então, como é que a gente faz? Sabendo que o nosso corpo tem todo esse processo, ele cresce, se desenvolve, fica maduro e depois ele
o que a gente pode fazer? A gente pode retardar esse processo, né, de perca. Porque quando você faz a atividade física, você fortalece o seu corpo, você fortalece o tônus muscular, você melhora a sua capacidade cardiorrespiratória, você faz bem para o seu coração, você faz bem para o funcionalismo do seu organismo, né? Então, para que ele funcione de forma adequada, o sistema digestório, o sistema excretório, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema endócrino, o sistema reprodutor, todos esses sistemas que compõem o sistema locomotor. Então, todos esses sistemas que compõem o nosso corpo, eles precisam de condições adequadas para que eles funcionem. E a prática da atividade física favorece isso. Então, a prática de atividade física, ela vai favorecer também a melhora da autoestima, vai melhorar o funcionamento da nossa mente, principalmente a prática de atividades físicas ao ar livre. Elas estimulam, né, o melhor funcionamento da nossa mente. E, consequentemente, nós vamos melhorar também o aspecto espiritual. Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está debilitada de alguma forma, né, a alimentação não caiu bem, uma pessoa que tem azia. A pessoa que tem azia, ela fica mal-humorada, ela não tem disposição para nada. Né? Então, olha só como as coisas, o nosso corpo ele é uma máquina assim que tem vários aspectos que estão interligados. Aquilo que eu como influencia na minha mente, aquilo que eu como influencia no meu corpo, no meu humor. Tem comidas que nos deixam depressivos, tem comidas, por quê? Por causa do processo digestivo, gera uma substância lá dentro do nosso organismo e coloca a gente para baixo. São substâncias que vão até o nosso cérebro, que recebe todas as informações e repassa para o nosso corpo. Então, quando eu pratico atividade física, eu estimulo o meu corpo da melhor maneira possível. E aí, na prática da atividade física, são liberadas substâncias dentro do meu cérebro que dão a sensação de realização, a sensação de prazer, a sensação de satisfação, de alegria. Né? São substâncias que são liberadas no meu organismo quando eu faço atividade física. Então isso vai te ajudar no quê? Vai te ajudar a combater o estresse, a depressão, né? A ansiedade. Você vai conseguir dormir melhor, você vai conseguir ter mais disposição para o trabalho, para poder, até mesmo para manter essa rotina de exercícios, você vai ter mais disposição para cuidar da parte espiritual, você vai ter mais disposição e você vai ser mais disciplinado, que vai te ajudar também a cuidar melhor da sua alimentação. Então, os benefícios da atividade física, elas são inúmeros. Talvez você já saiba de todos esses benefícios. E por que a gente ainda não faz atividade física? Por que a gente fica esperando o médico dizer para você, vai lá e faz? Né? Eu tive alunos que sentiam dores pelo corpo. Fez ressonância, fez tudo, e o médico falou, você não tem nada. Né? Você precisa fazer o quê? Atividade física. E aí ele fez atividade física, e o corpo dele começou a melhorar, né? E aí a gente melhora, né, a capacidade de cardiorrespiratório, o nosso coração sofre menos, né? A gente melhora alguns aspectos com relação ao colesterol, a gente acaba melhorando os níveis de colesterol para o colesterol bom, a gente melhora a questão da absorção da insulina para o nosso corpo, evitando que a gente possa ter diabetes e até melhorando algumas condições de alguns tipos de diabetes, são melhorados com a prática de atividade física. Então a gente tem inúmeros benefícios, né, ao cuidar do nosso corpo por meio da prática da atividade física. Então se eu vou, ao longo do tempo, se eu vou perder massa muscular, então eu fazendo atividade física agora eu vou ter um ganho de massa muscular. E esse ganho, ou seja, eu vou aumentar o meu saldo aí positivo para que na hora que eu comece a perder, né, eu tenha o que perder. Né? Agora, se eu não faço, minha musculatura já é bem fragilizada, o meu tônus muscular não é lá dos melhores, e aí eu começo a perder, rapidamente eu começo a perder, consequentemente, aí, a mobilidade. O que é a mobilidade? A capacidade de você se locomover, de você se mover. E aí você tem dificuldade para sentar, você tem dificuldade para caminhar, você tem dificuldade para levantar, para sentar no sofá e sair do sofá, para sentar na cama, deitar na cama e sair da cama. Então, a gente tem que se cuidar para que isso não aconteça. Então, quando eu faço atividade física também, eu melhoro a condição dos meus ossos. Os meus ossos vão ficar mais resistentes, vão ficar mais rígidos, mais firmes. Né? E as travéculas, que é o que tem dentro do osso, assim, um emaranhado assim, dentro do nosso osso, ele vai ficar mais fortalecido.
Então vai evitar que eu posteriormente possa ter uma osteoporose. E naturalmente, com o passar da idade, a gente vai perder lá na frente. Vamos ficar velhos, mas vamos envelhecer com saúde. Vamos envelhecer sem ter tanta dificuldade com relação à nossa mobilidade, com relação à nossa capacidade de se locomover. Não vamos ser pessoas tão dependentes, né, que necessitam de auxílio, de repente de uma muleta, que de repente necessita de auxílio de um andador, de uma cadeira de rodas, enfim, porque o nosso corpo foi debilitado porque ele não foi cuidado da forma correta. Então, que a gente possa refletir no cuidado do nosso corpo, na importância da prática da atividade física. Existem inúmeras doenças que poderiam ser evitadas por meio da prática da atividade física. E um estudo também foi feito de que a cada R$1 que eu invisto na manutenção do meu corpo, eu estou economizando 3 para remediar doenças. Então, se eu gastei lá R$50 para investir na prática de atividade física, mensalmente eu pago lá R$50, R$100 numa academia. Eu estou economizando por mês R$300 que eu poderia gastar de repente aí para poder remediar uma doença, para cuidar de uma diabetes, para cuidar de um colesterol, para cuidar de uma depressão, para cuidar da ansiedade, e são remédios que não são baratos, para cuidar de um problema que eu tive no estômago, um problema do coração, enfim, um problema do rim, um problema do fígado. E como eu sempre falei aqui durante a semana, o nosso corpo ele não é substituível, não dá para simplesmente a hora que eu quiser ir lá e trocar. Então eu tenho que cuidar do meu corpo de forma adequada, né? E se você pegar os exemplos dos atletas, né? Os atletas eles têm uma dieta ali restrita, dependendo da prática de atividade física. Tem coisas que os atletas não fazem, né? Por quê? Porque o instrumento de trabalho deles é o qual? O corpo. E se eles não cuidarem desse corpo, eles não conseguem desempenhar bem o seu trabalho, não tem um bom desempenho, não tem uma boa performance. E eles vão ganhar lá o seu prêmio, vão ganhar o seu dinheiro, vão ser remunerados pelo desempenho que eles apresentam ali do seu corpo, né? E alguns aposentam até cedo, principalmente aí você pega aí os jogadores de futebol, os jogadores de alto rendimento nos esportes, né? No máximo ali estourando com 40 anos eles já estão aposentando, né? Porque eles não têm mais condições de competir em alto nível como eles competiam até então. Então, se os atletas fazem isso porque é o trabalho deles e eles são remunerados por isso, né? E nós vamos cuidar do nosso corpo por quê? Por que nós cuidaríamos do nosso corpo? Nós não somos remunerados por isso? Não somos remunerados por isso, mas se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente vai pagar um preço por isso, que nem sempre é um preço que cabe no nosso bolso. Quanto que a gente não vê as pessoas gastando por aí com medicamentos, pessoas que estão doentes, pessoas às vezes até novas, que têm doenças que a gente só via as pessoas tendo lá na velhice. Hoje nós temos crianças que têm colesterol alto, hoje nós temos crianças diabéticas, doenças que não eram para aparecer na infância, mas desde pequeno já começam com o quê? Uma má alimentação. Não são estimuladas a comer bem, não são estimuladas a fazerem atividade física, não são estimuladas a cuidar da mente, não têm um controle, vivem desregradamente, né? E muito cedo já começam a pagar o preço. E é interessante que às vezes a gente abusa do nosso corpo de tal forma que de repente a gente tem que de uma hora para outra, da noite para o dia, o médico fala, ó, a partir de hoje você não pode mais comer isso. A partir de hoje você não pode mais beber isso. A partir de hoje você tem que fazer atividade física. Então por que esperar que o médico fale para mim, ó, agora você não pode comer? A gente sabe, no geral, a gente sabe as coisas que nos fazem mal que a gente não deveria comer. A gente deveria evitar açúcares, frituras, a gente deveria evitar bebidas alcoólicas, o fumo, entre outras coisas que a gente poderia citar, para preservar o nosso corpo. O nosso corpo não foi feito para receber esse tipo de substância. Então, se a gente estuda um manual para cuidar da TV,
Se a gente estuda um manual para cuidar do nosso carro, se a gente lê um manual para poder cuidar do nosso celular, que a gente pagou lá tão caro, se a gente lê um manual para saber como funciona o fogão, como funciona a geladeira, o som, enfim, por que a gente não estuda? Por que a gente não se dedica para preservar o nosso corpo? Por que a gente não procura buscar conhecimento sobre aquilo que a gente deve comer, aquilo que a gente deve beber, aquilo que a gente deve pôr na nossa mente, a maneira mais adequada para a gente exercitar o nosso corpo? E existe uma infinidade de possibilidades para você cuidar do seu corpo por meio da atividade física. E você não precisa se fazer, porque todo mundo está fazendo. Não, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que eu vou exercitar o meu corpo. Mas tem gente que gosta da musculação, tem gente que não gosta, tem gente que prefere o cross, tem gente que prefere a bicicleta, a pedalada, tem gente que prefere a corrida, tem gente que prefere o vôlei, tem gente que prefere o basquete. São formas que você tem de praticar atividade física. Você pode fazer isso de forma regular, procurar o auxílio de um profissional para que ele te oriente como melhorar o seu desempenho, como melhorar as suas capacidades físicas. Nós temos as capacidades físicas de força, capacidade de vencer a resistência por meio da ação muscular. Nós temos a capacidade de agilidade, mudança de direção com facilidade, velocidade, de fazer um movimento ou percorrer uma distância no menor tempo possível. Nós temos a flexibilidade, que é a capacidade de executar um movimento com a amplitude correta. E a flexibilidade é algo que a gente tem que treinar. Quando você era bebê, tenho certeza que você pegava o seu pé e colocava na boca, você alcançava. Você era tão flexível que você conseguia, né? E com o passar do tempo, hoje seu pé de repente não levanta nem na altura do joelho. Então, a gente vai perdendo. E tem a resistência, que é a capacidade de permanecer fazendo uma atividade física pelo maior tempo possível. Então, todas essas capacidades físicas a gente pode melhorar, né? Então, se a gente procurar conhecer melhor o nosso corpo, como é que o nosso corpo funciona? O que o meu sistema digestório precisa para funcionar corretamente? Que tipo de alimento que eu tenho que colocar? Para o meu sistema locomotor funcionar bem, o que eu preciso? Sistema locomotor são os músculos e os ossos. Para ele funcionar adequadamente, para eu conseguir me locomover, o que ele precisa? Então, assim como a gente busca conhecimento para todas as outras coisas, é importante que a gente busque conhecimento para cuidar do nosso corpo. Esse presente que Deus nos deu, o que a gente está fazendo com esse presente que a gente recebeu? Eu não posso simplesmente receber um presente e fazer, tá certo, recebi, agora é meu. Mas cada ação nossa tem uma consequência. O cuidar do nosso corpo tem uma consequência. O contrário também, o não cuidar vai ter uma consequência. É certo que por mais que a gente cuide, tem gente que fala assim, a gente vai morrer de qualquer jeito. Sim, nós vamos morrer de qualquer jeito, enquanto Deus não acabar com esse mal que impera no mundo e retornar para nos buscar para viver na eternidade, nós ainda vamos passar pela morte. Mas a gente não precisa apressar a nossa morte. A gente poderia viver mais e melhor, com mais qualidade de vida, ter mais longevidade. A gente às vezes fala sem pensar, eu como mesmo, todo mundo vai morrer. E eu tenho exemplos na família de pessoas que morreram cedo, porque abusaram do seu corpo. Pessoas que poderiam ter aí uma vida mais longeva e não tiveram, porque abusaram do seu corpo. Se alimentavam da forma errada, tinham vícios, maus hábitos, e a gente sente, a gente sofre com as pessoas que a gente ama, que partem cedo por não cuidar do corpo, e a gente fica profundamente triste, querendo fazer alguma coisa por essa pessoa, e a gente já não tem mais o que fazer, porque o corpo não suportou os maus tratos que sofreu ao longo de alguns anos. Então, se você ama o seu corpo, se você ama as pessoas que estão ao seu redor, se cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alimentação, porque quando a morte ela dá um sinalzinho que vai bater na porta ali, a gente fica desesperado, querendo voltar no tempo para poder mudar as nossas ações, e a gente não pode. O dia de mudar é hoje, o dia que você precisa mudar é hoje, a partir de hoje.
Ah, eu não gosto de atividade física. Não preciso começar fazendo 2 horas de atividade física. Eu posso começar. Vou fazer um exercício. Vou fazer 5 minutos hoje. Amanhã mais 5. Mais 5. Meu corpo vai se habituando com aquilo. E aí daqui a pouco você está fazendo 10. Daqui a pouco você está fazendo 15, 20, 1 hora. Né? O ideal é que a gente fizesse pelo menos aí 150 minutos de atividade física por semana. Então, o nosso corpo ele vai se adaptando com aquela rotina de exercícios, vai colhendo os benefícios, né? Sensações positivas vão sendo liberadas no seu corpo através das substâncias que são produzidas no nosso corpo e a gente vai melhorando cada dia mais e a gente até que isso vira um hábito, uma rotina, um hábito positivo, um hábito saudável na nossa vida. Então, que a gente se cuide, que a gente se prepare para colher os frutos no futuro aí, ter mais tempo com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, que eu sempre insisto nisso, porque a gente precisa urgentemente mudar os nossos hábitos, as nossas rotinas, para que a gente possa viver mais, para que a gente possa viver melhor e a gente possa de verdade curtir a vida. Curtir a vida não pode ser curtir a vida sendo que você está curtindo a sua vida às custas da sua saúde, às custas do seu corpo. Não come bem, não dorme bem, não descansa, é estresse, é azia, é gestão. Um cuidado que a gente tem que ter, né? Você vê as propagandas aí, sabe as coisas que fazem mal, mas aproxime com moderação. Ou então, não tem problema, aquelas propagandas, não tem problema. Ferra o seu corpo, enfia de tudo. Se você estiver passando mal, tem um remedinho aqui que você toma, pronto, acabou. Eu não precisaria ter que tomar esse remédio. A propaganda deve ser, não coma, porque você vai ficar ruim. E se você ficar ruim, você vai precisar de remédio, né? E você toma remédio hoje, beleza, aliviou os sintomas, daqui a pouco você força de novo, vai chegar um momento que seu corpo não vai aguentar mais. Então, que a gente cuide do nosso corpo. Deus abençoe vocês. Eu faço isso aqui com amor, com carinho por vocês, porque eu quero o melhor para vocês, eu quero uma vida plena e abundante para vocês. E tudo aquilo que eu puder fazer para contribuir de alguma forma, eu farei. Que Deus nos abençoe. Um beijo para vocês. Saudade dos meus alunos aí de fazer as aulas práticas. E espero que em breve a gente possa estar junto novamente, cuidando do nosso corpo e agora de uma forma mais consciente, né? Cuidando não só da parte física, mas da parte mental, da parte espiritual. Amanhã eu farei o último vídeo dessa semana. Não perca, porque tem surpresa no vídeo de amanhã e eu quero que você assista lá, compartilhe e se dedique para que a partir dessa semana a sua vida seja diferente para melhor. Um beijo e até amanhã. Se cuida!